para a nossa vida. Vamos encerrando essa sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a Bezerra de Menezes, pastor desta casa. E demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização desse trabalho. Continuemos todos nesse clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que procedem. Permanecemos em paz. E hoje, para a nossa doutrinária, a nossa irmã querida, já está emocionada, que eu estou vendo. Deus, escapou de tanta calor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Depois dessa morte locutora que estava aqui na frente, né? Antes de iniciarmos o nosso trabalho, trazemos aqui o abraço amigo da Sociedade Espírita Allan Kardec, de Capão da Canoa, e também o abraço do Movimento Espírita Gaúcho, uma vez que representamos o Conselho Regional Espírita da 10ª Região, do nosso litoral norte gaúcho, né? E estamos aqui hoje numa tarefa especial em nome disso também, mas vamos introduzir o trabalho com o nosso momento doutrinário desta casa espírita tão querida ao nosso coração. Caminhava para cá com essa emoção já, porque já faz de longa data que a gente é envolvida com o trabalho do movimento espírita. E esta casa tem um significado muito especial para nós, uma vez que ela tem sido um acolhedor do nosso trabalho. Em todas as vezes que nós dirigimos os trabalhos do movimento espírita, na nossa UNIME, que é a União Intermunicipal Espírita. Então, são mais de 15 anos trabalhando nessa área e a gente sempre esteve aqui, nesta casa, como o nosso porto seguro para nos reunirmos, para decidirmos questões do nosso movimento espírita, do litoral. E sempre foi aqui, com esses convidados queridos, que a gente recebeu as portas abertas, porque sempre era uma casa espírita, mas de forma estratégica Tramandaí, por conta que o nosso movimento do Conselho Regional, da 10ª Região, ele é de Mostardas a Torres. Tramandaí fica assim, mais ou menos no meio, né? Então, para que todos pudessem ficar estratégico a mobilidade para as pessoas, para os trabalhadores, presidentes de casas e dirigentes, sempre foi aqui que a gente buscou se reunir para que todos participassem, né? Continuamos fazendo, não parou, mas a gente teve aí um recuo doloroso do período pandêmico, né? E a gente vem voltando desde o ano passado, em passos lentos mais ainda, de muita observação e tal, desde 2022, mas em 2023 a gente quer dar uma alavancada boa, né? Então a gente está aqui hoje para conversar com os trabalhadores também, mas antes de conversar específicos sobre o assunto que nos traz, nós também vamos fazer uma fala do Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde trata, no capítulo 6, do Consolador Prometido. Exatamente o que nos faz construir hoje esse momento que nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui para ouvir o Evangelho, os ensinamentos, à luz da doutrina espírita. E o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente o que trata do Consolador Prometido. Esta revelação terceira, uma vez que a primeira foi Moisés, quando trouxe pela tábua dos 10 mandamentos, a revelação para a humanidade da época, que Deus era um Deus único. Era, não é, né? É Deus único. Um Deus
que trazia uma firmeza para os nossos atos e tudo, uma vez que até aquele tempo de Moisés, as nossas ações da convivência social, às vezes até da convivência íntima, ainda eram assim bastante agressivas, bastante primitivas, nos faltando muito conhecimento, muita sensibilidade. Mas nós estávamos e estamos no movimento evolutivo da nossa existência enquanto criaturas de Deus. Na segunda revelação, algum tempo bem depois de Moisés, vem Jesus e encarna na terra, porque quer Deus que um filho de luz, da sua gestão, das suas criações do mundo, desse universo infinito, aqui na terra a gente recebesse Jesus de Nazaré. E Jesus traz para nós a mensagem de novo do Deus único, sim, sem destruir a lei. No entanto, o Deus de amor, o Pai de misericórdia, a lei de Deus primeira, lei de amor. E nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus não veio só e nem fez isso, escrever um livro. O que nós sabemos da história do Cristo foi ditado pelos seus que estavam mais próximos e depois na sequência, e foi indo e foi passando, que hoje está aí conosco ainda e vai para sempre. Mas Jesus então faz o que é mais incrível para nós. Registra na nossa memória imortal o amor como se faz, o amor como se vive, o amor como deve ser falado, o amor como deve ser ouvido, o amor como deve ser trabalhado. Jesus dá o exemplo, o testemunho. Então é por isso mesmo que na terceira revelação, o Espiritismo, do século XIX, lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior revela a Allan Kardec que o guia e o modelo da humanidade é Jesus. O que é um guia? É aquele que a gente segue o caminho para não se perder na floresta, para não se perder na cidade. Então, aos tempos de hoje, Jesus é o nosso Waze, né? Então, Jesus é o nosso guia. Se a gente seguir os passos, a gente não se engana no endereço. Mas, não só isso. Ele também é um modelo. Esse modelo, a gente gosta do modelo de automóvel, do modelo de casa, do modelo de roupa, vestir, do modelo de comportamento. Então, Jesus é o modelo de ação da lei de Deus. A gente vai dizer assim, como é que eu vou seguir a lei de Deus? Seguindo Jesus. Mas como é que eu vou executar a lei de Deus? Como Jesus. Amando como Ele amou. Ouvindo como Ele nos mostrou a ouvir. Tratando das diversas formas da humanidade em cada uma das suas parábolas, em cada uma das suas conversas na vida social que Ele manteve com aquele povo da sua época, porque Ele deu testemunho para todos os povos de todas as épocas, porque Jesus é atemporal e não falou para uma pessoa. Ele falou para as ações que todas as pessoas fizerem, que aquela ali fez. Quando tratou do pecador, de todos nós, todos, sem exceção. Quando tratou daqueles que o enganaram, ou daqueles que disseram não, sempre era para toda vez que a gente age dessa forma. O que fazer? Jesus fez para nos ensinar. Então, nós temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que Allan Kardec absorve alguns trechos do Novo Testamento, que é de Jesus, e traz para nós, então, como nós vamos estudar o Evangelho à luz do Espiritismo. E aí,
antes de chegar neste capítulo, que é o que nós vamos usar depois, um pedacinho que a gente trata do advento do Espírito de verdade, aqui no capítulo 6 do Consolador Prometido, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que Allan Kardec fez nesse evangelho para que a gente pudesse entender, absorver melhor o ensino da doutrina espírita, os princípios. Então, quando Allan Kardec, no seu capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós vamos ter um primeiro bloco do Evangelho até chegar nesse capítulo 6. Como Allan Kardec é um grande pedagogo, sensível a como construir o pensamento e o aprendizado na mente humana, e um estudioso sobre isso, não só como Allan Kardec, não só como Hippolyte, professor de Paris do século XIX, mas como o espírito imortal que adquiriu conhecimentos até o dia em que, como Allan Kardec para nós, na Terra, desenvolve para nós como a gente estudar a doutrina espírita. Não porque ele criou, ele codificou, porque quem enviou as mensagens da revelação do Espiritismo foram os espíritos superiores, ao comando e governo de Jesus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter nesse primeiro bloco um olhar de Allan Kardec reforçando para nós os princípios da doutrina espírita. Quando ele trata do capítulo 1 do livro Evangelho, para todos nós que já nos debruçamos sobre os seus estudos, nós vamos ter no seu primeiro capítulo, quando Jesus diz assim: não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei, né? E ali ele fala dessas três revelações que eu acabei de levantar aqui: Moisés, Jesus e o Espiritismo. E aí, quando Kardec está mostrando isso para mim e para você, ele está dizendo assim para nós que estamos começando esse estudo, que estamos reforçando ele e repetimos quantas vezes for necessário, porque isso vai amadurecendo o desenvolvimento do nosso pensamento, da fé raciocinada, do entender tudo que está envolto nesse Espiritismo, para a gente ter de verdade na nossa alma o Consolador Prometido. Porque o Consolador Prometido não é uma mão passando na nossa cabeça, não é só um afago para o nosso coração em a hora da dor, é um despertamento para as verdades do Evangelho. Para de verdade nós entendermos onde estamos, de onde que a gente veio, para onde nós vamos, o que nós somos. Então, princípios é a rocha onde a gente põe a casa, para que nem uma tempestade derrube. E então, lá nesse capítulo 1 que Allan Kardec aborda, se utilizando da fala do Cristo, não vim destruir a lei, trata-se de uma fala de Allan Kardec trazendo para nós já noções fundamentais de uma evolução religiosa, para nós entendermos o processo já acontecendo de auxílio a nós. Já aqui a gente começa a entender que as coisas não caem de repente na nossa mão. Há uma construção, há uma razão, há um cuidado e há muito trabalho. No capítulo 2, nós vamos encontrar o capítulo Meu Reino não é deste mundo. Essa fala, a gente lembra dela, é lá quando Jesus fala com Nicodemos, que sai escondidinho para ir lá perguntar para Jesus como é que era isso, porque ele não estava entendendo. E Jesus pergunta para ele: mas como? Você é
doutor da lei, não entende? Porque ele não sabia como é que um homem velho vai entrar no útero da mãe. Não estava atinando. Às vezes a gente não atina também. Por isso a gente tem que pegar o estudo de forma profunda, dedicada, continuada, para que a gente não se iluda com coisa que não é espiritismo. E aí, lá nesse capítulo, meu reino não é deste mundo, qual é o princípio da doutrina espírita? A vida futura. A vida continua. A imortalidade da alma. Que nós vamos amadurecendo à medida que nós vamos nos encontrando com todo o conteúdo que vem nos trazendo, então, de forma filosófica, científica e moralmente instituída conforme Jesus. Então, no princípio da vida futura e da imortalidade da alma, a gente está aqui nesse capítulo 2. No 3º, quando Jesus trata para nós de há muitas moradas na casa do Pai, de novo tratando de um dos grandes princípios da doutrina, evolução. Nós pertencemos a uma doutrina de evolução. A gente não empaca. A gente não volta para trás. A gente não retrograda. A gente se compromete. A gente às vezes usa uma máscara de bonzinho. E de repente, quando mexe no nosso calcanhar de Aquiles, a máscara cai. E às vezes a gente diz assim, mas regrediu, era tão bonzinho. Não era isso. Só que não estava fortemente instituído numa reforma íntima. Apenas em algo superficial, que não aguentou. Se revelou. Não foi regressão. Mas a gente se compromete. De que forma? Se nós já estávamos usando uma forma de buscar melhoria e tudo, mas não aguentou, se comprometeu, mas nada fica sem solução. É a luz do Evangelho do Senhor. E Jesus nos diz, nenhuma ovelha vai ficar para trás. Nenhuma. O mais rebelde de nós hoje na terra ou no invisível não é para sempre. Todas as coisas ruins que estão em nós ainda não é para sempre. Nós ainda insistimos ou caímos ainda nas tentações das nossas ilusões, pelas fragilidades da nossa alma, pelo envolvimento às vezes cego diante das paixões que a vida material nos apresenta, ao passo que elas nos apresentam a vida material, é um recurso que Deus coloca à nossa mão para desenvolvimento do espírito. E a grande maioria de nós se apaixona tanto por isso, que coloca toda a sua vida tão somente na vida material. No entanto, a nossa vida é ter espíritos imortais. Respeitamos a nossa matéria, cuidamos da nossa matéria, mas não é só a matéria da matéria. É achar que essa vida só é aqui. Gozar e viver tudo aqui, porque vida só se tem uma. E aí, no capítulo 4, um dos mais lindos, vai dizer assim ainda: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perdão, era esse já que nós estamos tratando. Trata da reencarnação. E reencarnação é a maior demonstração de amor de Deus por nós. Reencarnação é a certeza
de que o que tem de imperfeição em nós não é para sempre. Porque nas vidas sucessivas nós vamos tirando a casca grossa do que não é para permanecer. Então, toda essa nossa ansiedade, muitas das vezes, violência ainda, muitas das vezes, aquela atropelo, ou muitas das vezes, desânimo. Não vou alcançar isso nunca. Vai. Isso mesmo. O tempo, a demora, a velocidade é de cada um. Às vezes até nós queremos uma velocidade estratosférica, mas a gente não tem competência para isso ainda. E a natureza apresenta todos os dias testemunhos para mim e para você. Ela não dá saltos. Se ela dá saltos, vai acontecer o que nós dissemos aqui. A gente coloca uma capa envernizada, mas uma hora vai cair. A mudança é para ser genuína, verdadeira. E Deus, na sua infinita misericórdia, justiça, nos permite fazer das melhores formas possíveis essa nossa transformação. Nos permite um núcleo familiar íntimo. Esses, quando a gente fica lá de pijama, na alegria e na tristeza, esses. Depois estende um pouquinho mais e nos oportuniza a vida social, onde a gente busca o nosso trabalho de ganha-pão, de dignidade, de partilha, de desenvolvimento intelectual, moral. E aí nós temos uma sociedade para conviver, onde nós temos uma escola convencional, onde nós temos esportes, lazer, onde nós temos o nosso estudo, nem sempre só de uma escola instituída, às vezes de grupos que a gente forma para estudar. Esta sociedade onde nós temos necessidades que são buscadas a resolver de forma coletiva, nos dando Deus sempre a oportunidade de nós auxiliarmos no pão de cada dia da nossa casa, onde nós temos os deveres para com pai, com mãe, com filhos, e toda aquela árvore genealógica que a gente tem. E Deus é tão generoso que não bastasse a família dos Pereiras, dos Silvos, dos Guimarães, a gente tem a família espiritual. Aquela que a gente conhece, um colega de trabalho que fica mais amigo do que o irmão, às vezes. E aí, por que essa generosidade divina? Porque pelas sucessivas reencarnações, nós vamos aprender lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá então ele nos posiciona no Evangelho, que somos os espíritos imperfeitos, mas que somos bem-aventurados se vivermos as nossas aflições com equilíbrio e com conhecimento de causa, porque é lá que vai ter as causas, a lei de causa e efeito. Nesse capítulo 5, nós vamos entender por que a gente tem esquecimento passado. A gente reencarna várias vezes, mas como é que eu não me lembro quem foi minha mãe, o que eu fiz? Esquecimento do passado por misericórdia do Pai, para que a gente, começando do ponto zero, mas com conhecimentos somados, a gente tenha uma nova história, onde nessa nova história, que nós participamos dessa escolha, nós possamos vivenciar o período que foi nos destinado a essa vida. E neste vivenciar, nós temos o dever
de cumprir com, às vezes, uma expiação. Porque a gente aprontou alguma coisa muito feia, agora a gente vem com um desafio ligado a isso, para a gente que já se arrependeu, agora fazer um acerto com a nossa consciência. Às vezes a gente fica, mas eu queria saber, será que o meu acerto é mesmo com a minha mãe, com a minha sogra? Não, a gente pode estar exercitando aqui com outros generosos que aceitaram estar conosco, mas muitas vezes aquele a quem a gente feriu de verdade, os que são superiores já à nossa caminhada, já nos perdoaram e estão indo lá na frente. Só que qualquer um de nós que burle a lei de amor de Deus tem que se ajustar com ela. É da lei. Quer Deus que nós sejamos espíritos puros um dia. Eu não sei vocês, mas com essa lata de pneus aqui não dá para ser puro ainda. Vai chegar. Né? Com as ações todas ainda não. Quem de nós ainda não tem uma ponta de ciúme, uma ponta de inveja, uma ponta de maledicência? Alguns ainda têm uma ponta de puxar tapete. Alguns ainda têm um momento de que nem ajuda e ainda por cima atrapalha. E a grande maioria de nós vê um monte de coisas que já podia ajudar a resolver e se faz. Porque pior do que não está ajudando, né? Ou ajudando um pouquinho, é não fazermos absolutamente nada com aquilo que a gente já podia estar fazendo. Mas nós estamos na caminhada. Neste momento, a gente já está aqui. Neste momento, nós já paramos, por algum motivo, para olhar para nós. A gente pode estar sendo forçado a olhar para nós, porque a gente veio aqui hoje para aliviar um pouco. Porque a barra está difícil lá em casa, porque tem uma dificuldade de relacionamento, porque tem um filho que está difícil, porque tem alguma doença bateu na porta de casa, porque a gente está cansado, porque dor cansa. Por isso o capítulo 5 é um dos mais lindos do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Como a gente viver nossas dores. Como a gente se fazer bem-aventurado diante da aflição. E se a gente tem a convicção, já desse primeiro ciclo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vive as aflições bem-aventurado. A gente chora, porque espírita tem saudade dos que desencarnam, sim. Mas a questão é não se revoltar. É não viver em constante queixume. É não querer levantar o defunto do caixão. Não vai. Mas o espírito nunca mais morre, desde que foi criado pelo Pai. Só que ele já passou, vai ter uma nova caminhada, e é linda, não precisa nem carta psicográfica. A gente pede isso quando a gente ainda é frágil na fé vacilante, porque quando a gente absorve o conhecimento, a gente sabe como que é a Neuza aqui hoje na vida. É rebelde ainda bate o pé na porta, ainda empurra as cadeiras, ainda joga a toalha suja pelo chão, não recolhe lixo, ainda briga na sinaleira, ainda quer ser o primeiro da fila, ainda pede emprestado e não paga. Como é que é? Se eu sou assim,
É óbvio que eu vou desencarnar e tá um tempinho meio triste. Porque vai cair a ficha depois que desencarna. Só que ninguém é deserdado. Tem uma falange de amigos nossos que estão torcendo pela nossa reencarnação. E eles olham por nós. Mas ninguém vai fazer nada por nós sem que a gente acorde. Quando nós, aqui na Terra, no invisível, reconhecemos que não foi legal o que a gente fez, a gente se arrepende mesmo, é o primeiro passo, mas não chega a se arrepender. Agora a gente tem que reparar. Às vezes eu quero reparar com o Márcio um pedido de desculpas, porque eu não fui legal com ele. Mas o Márcio nem está mais aqui. O Márcio foi embora para outro estado, para outro país, não sei o telefone dele. E agora, o que eu faço? Agora eu não faço mais o que eu fiz com ele para ninguém. E trato de ser uma pessoa melhor. E corrijo em mim o que eu fiz para magoar. Porque o mal é ruim para quem faz o mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. O mal que os outros me fazem é problema deles. Passa a ser meu quando eu quero me vingar. Quando eu não perdoo. Quando eu fico com raiva. Esse mal passou a ser meu também. Porque eu me conectei. Então a gente precisa trabalhar em nós também. E aí, para concluir, meus irmãos, nesse capítulo, nesse trechinho do Advento do Espírito de Verdade, nós recolhemos uma frase que está aqui do Espírito de Verdade, que diz assim: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Por que isso despertou assim em nós um pensamento, vou trazer aqui? Nós estamos vivendo dias demasiado difíceis na Terra. E não é só aqui no Brasil. É no mundo. É tão no mundo que a pandemia acordou-nos para o mundo. Porque a gente estava cuidando só do nosso umbigo. Abrindo para o mundo, a gente dilacerou ainda mais o olhar pelo mundo. E aí nós estamos vendo guerra civil ainda no século XXI, de tanta tecnologia. Estamos vendo atrocidades acontecendo com as famílias. Estamos vendo os jovens sendo invadidos dentro do seu próprio quarto, para o desespero de afastamento da vida. E aquilo que bate na porta do vizinho pode bater na nossa. Exatamente tudo. Ninguém tem escape. Então, Deus não quer aniquilar a humanidade. O que Deus quer? Diz o Espírito de Verdade. Deus quer que vos socorrais mutuamente. Deus quer que nos socorremos. Quando é que a gente socorre? Quando a pessoa está precisando. Deus quer que a gente se socorra. O que está acontecendo com a nossa humanidade hoje? Está precisando de socorro. E o convite é que a gente se socorra mutuamente. Já com todo mundo que está de perto da gente. Mas que seja de verdade. Não seja assim, não vou ajudar porque fulano não é do meu time. Não é do meu partido.
não é da minha cor, não tem a conta bancária que eu também tenho, no banco que também tenho, não mora no meu bairro, não trabalha com coisas que eu gosto, não fala do jeito que eu gosto, não é da minha religião. Que nos auxiliemos, que nos socorremos mutuamente. Que a gente acorde. Urge o tempo de se acordar. Abrir a cortina. O que é o Espiritismo para mim e para você? É remover a cortina da nossa ignorância. Para que, debruçados diante desses ensinos tão incríveis, que nos libertam, que nos dão mais fé, mais esperança, mais bom ânimo, que a gente tem uma palavra de consolo, porque ela é verdade, porque ela é consoladora mesmo, porque ela liberta. Não é porque ela não vai me dar trabalho, alguém faz por mim. Vai dar trabalho. Lógico que dá trabalho. Deu um trabalho danado ser as pessoas marvadas que a gente é. Vai dar trabalho ser gente boa. Mas é outro sentimento. É outro caminho. É um caminho da segurança, do bom ânimo. É a hora de sermos cristãos alegres. Às vezes a gente vive aqui dentro da casa espírita, vem sempre na palestra, adora os livros que lê. Escutei alguém dizendo que adorou Violetas na Janela. Adora tudo que lê no conteúdo, mas na hora que esse conteúdo tem que me transformar em alguém melhor, eu esqueci. É vez agora, para mim, para você, de sermos a letra viva do Evangelho. De ser um pai comprometido, uma mãe responsável, um avô que continua do lado, uma avó generosa, acolhedora, que conta história, conta causa, alegra. É hora de ser tio, vizinho, bacana. Se o pé de goiabeira está para o lado do vizinho, aquela goiaba deixa para o vizinho. É o pé que é teu. Ou conversa legal com ele, vocês pegam, acolhem as goiabas tudo e dividem. A gente ainda briga por tantas migalhas. Então, meus irmãos, a última frase desse trecho também é muito bonita. Diz assim: Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Jesus venceu todo o mal e não se contaminou vindo conviver com o nosso mal ainda, da nossa ignorância, da nossa rebeldia. E o convite do Espírito de Verdade para nós é que a gente vença a impiedade. Não é vencer para ficar rico. Se está conseguindo, que bom. Mas cuida se a riqueza está sendo bem utilizada. O convite é que a gente não seja escravo do que é perecível. Que a gente tenha responsabilidade. Que a gente use o nosso saber, a nossa alegria, o nosso jeito de fazer quitutes, o nosso jeito de saber unir pessoas, o nosso jeito de buscar soluções para auxiliar quem precisa e que a gente sabe lidar melhor do que o outro e entrarmos definitivamente numa corrente do bem. E o bem começar dentro de casa. Nos socorrer mutuamente e trabalhar em mim para vencer o que em mim ainda é impiedoso. E tem coisa.
Não fique assim tão alegrinho, querendo me levar para casa, achando que eu já sou muito queridinho. Há muito que vencer. Mas nós podemos avançar sem recuar mais. Todo santo dia. Todo santo dia. Não é só quarta-feira, quando a gente vem aqui e volta para casa tão queridos. Mas é fazer o que a gente pegou aqui para aguentar mais uma semana. Ser criativo, buscar outros recursos bacanas, nos unirmos aos grupos de estudos, lermos obras fidedignas, escutar gente que está no alinhamento, não nos deixar levar pelas fantasias, agradecer a misericórdia divina por todos os recursos que são nos colocados à mãos, mas utilizar o necessário. Pegar aquilo tudo que sobra demasiadamente de nós, distribuir a quem nada tem.